1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Outro pré-requisito necessário para a pregação do Evangelho: você precisa orar. Você precisa ter essa comunhão com Deus. Outro dia eu estava vendo um esclarecimento na internet e houve a pergunta para o sábio: o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Aí o sábio respondeu o seguinte: vai lá e pergunta para um pássaro o que é mais importante para ele, a asa esquerda ou a asa direita? E com essa afirmação ele deu a resposta: orar e estudar a Bíblia tem que fazer parte da sua vida, tem que fazer parte da nossa vida cristã. Você precisa pedir, você precisa falar, você precisa ter comunhão com Deus. A nossa comunhão é com Deus e com as pessoas. Ela é horizontal e vertical, vertical e horizontal. Então aqui está dizendo o seguinte: você tem que orar, você tem que pedir que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos, todos. Porque Deus gosta disso e porque Ele quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há uma bruma maligna que impede as pessoas de enxergar Deus, né? É uma ação do diabo impedir que vejam Deus. E quando você ora, você faz com que as portas se abram e o conhecimento entra dentro do intelecto da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso tem que entrar, que se não entrar não funciona. E para isso, só Deus pode abrir as portas. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a manter uma comunhão com Deus. Você precisa mais ter os céus abertos. Você conhece essa expressão, ter os céus abertos? Quando você tem os céus abertos, você está em comunhão direta com Deus o tempo todo. E quando você está em comunhão com Deus o tempo todo, Deus começa a usar a sua vida. Para isso, é oração. De preferência também um jejum de vez em quando. É orar e conhecer a Bíblia. Porque você vai falar de Deus, vai falar da única coisa, o único livro, o único manual do fabricante. Está aqui, é a Bíblia Sagrada. Então tem que conhecer a Bíblia e orar. E ao interceder por essas pessoas, você faz com que a mão de Deus se mova. Está aqui, ó. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Espírito de Deus se move à medida que você fala e que você ora, que você pede. Deus vai agir. Olha, às vezes a pessoa está tão tensa, fardo do pecado, das coisas espirituais, está tão tenso,
que só de você falar de Jesus, a pessoa desata a chorar. O Espírito de Deus começa a agir de forma que aquela tensão emocional comece a deixar as pessoas em lágrimas. Quantas vezes eu não fiz pregação particular, coletiva na igreja, e vi pessoas se desmanchar em lágrimas. Por quê? Porque aquela pessoa está sob uma pressão psicológica enorme, né? Existe uma guerra entre a luz e as trevas. E às vezes o palco da guerra é a nossa vida, nosso coração, é a nossa parte espiritual. Nós temos um corpo, alma e espírito. Duas partes de nós, duas, são espirituais. E às vezes aquela pressão psicológica está sobre as suas partes espirituais. No que você abre a Bíblia, ou no que você começa a falar desse nome, se você estiver orando, o Espírito de Deus vai agir. Coisas começam a mudar, vidas são transformadas. Quanta gente eu já vi, com a vida destruída, acabada. Nenhum médico, nenhum remédio, nenhum hospital, ninguém consegue resolver. Mas uma boa pregação do Evangelho, um convite à salvação, faz com que essa pessoa mude. Convite ao arrependimento, como está lá no livro de Atos dos Apóstolos. E a pessoa muda, a pessoa é transformada. Alguns choram copiosamente. Já tive pregando em igreja que a pessoa recebe Cristo e chora durante 1 ou 2 horas sem parar. Chora muito. Por quê? Porque a alma está sofrendo. A coisa é espiritual. Deus usa a nossa boca. Deus usa a sua boca. Deixa Deus te usar. Deixa Ele fala e deixa Ele fazer. É no nome de Jesus, é tudo no nome de Jesus.